Olá, estamos nos estúdios PwC hoje com a Abdala Novaes, que é líder de soluções digitais da Bayer para a América Latina. Tudo bem, Abdala? Prazer estar aqui contigo, Marina. Tudo ótimo. Prazer é meu. A gente vai explorar com ele os pilares de inovação da Bayer e como isso se conecta com outras soluções dentro da empresa. Eu queria começar perguntando, então, quais são os pilares estratégicos dentro da Bayer, o que norteia o futuro da companhia? Ótimo, Marina. Se a gente olhar o que está acontecendo na agricultura nos últimos anos, a gente ia observar um pouco das pressões e as oportunidades que o produtor, não só no Brasil, mas no mundo, tem passado. A gente pode dividir em 4 elementos. Cada vez mais os produtores estão tendo que produzir cada vez mais alimento, seja porque a população vai crescer, ou seja porque a população quer cada vez um alimento de melhor qualidade. Então, produzir mais é um dos principais oportunidades que esse produtor e pressão que ele tem. Ao mesmo tempo, ele está sendo pedido para reduzir cada vez mais o impacto ambiental e reduzir muitas vezes os insumos que ele usa. Então, produzir e reduzir. Muitas das vezes proteger o teu meio ambiente, proteger aquela propriedade onde ele produz, proteger as matas, proteger os rios. E em alguns casos até restaurar aquilo que foi degradado, aquilo que foi eliminado. Então, na hora que a gente olha essas 4 pressões, a gente sabe que não vai ser complexo e não vai ser fácil. O Brasil tem feito isso de forma consistente nos últimos anos, mas é olhando para o produtor que a gente, alguns anos atrás, pautou então a nossa estratégia. O grande objetivo da Bayer é ajudar o produtor a perseverar, a crescer, e a forma que a gente decidiu isso foi pautar a nossa estratégia em 3 pilares. O primeiro pilar é a inovação. É assegurar com que a gente invista cada vez mais em inovação, porque a gente acredita que é a inovação que vai fazer a gente progredir. O segundo pilar, muito por conta das pressões, sustentabilidade, assegurar com que essa inovação venha para ajudar a gente a produzir mais com cada vez menos. E o terceiro pilar, o qual a gente vai explorar bem hoje, é a transformação digital, que ele não só ajuda a gente a conectar inovação com sustentabilidade, mas ele traz para o produtor e para nós como organização oportunidades que até então sem ele a gente não conseguia. E a Bayer trouxe esses 3 pilares e trouxe também metas, Abdala? A gente tem aí num horizonte curto até 2030 alguns objetivos que vocês querem alcançar por meio dessas diretrizes. Você pode trazer para a gente um pouco do contexto desses objetivos? Nossa. Quando a gente olha para a oportunidade que inovação, sustentabilidade e transformação digital vai trazer, a gente precisa então endereçar se a gente está indo no caminho e no ritmo certo. Um dos objetivos que a gente colocou foi assegurar que até 2030, 100% das vendas que a gente faz para os nossos produtores, elas sejam de certa forma impulsionadas ou conectadas com elementos digitais. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que 100% da relação que a gente tem com os nossos produtores vão ter elementos digitais que vão estar contribuindo para o sucesso do serviço que a gente vende ou do produto que a gente vende. Isso significa que a gente vai ajudar o produtor a usar um produto com tecnologia digital, isso significa que a gente vai ajudar o produtor a se conectar com o ecossistema, isso significa que a gente vai ajudar o produtor a conectar suas transações de forma digitais. Então, esse primeiro objetivo, ele diz muito sobre ajudar o produtor a capturar cada vez mais dados e estar inserido no sistema digital. Qual que é a segunda meta? A segunda meta é fazer com que até 2030 a gente consiga transformar esse 100% de habilitação digital que a gente fez em tornar as nossas vendas também impulsionadas por serviços e soluções. Hoje, se a gente olhar o modelo tradicional da nossa organização, mas da maioria do mercado, é uma relação de venda de produto. A gente vende um produto, esse produto ele é usado e esse produto usado garante ao produtor uma melhor produtividade. A gente acredita que ao habilitar o produtor nesse ecossistema digital, a gente vai poder reinventar a forma de negociar e na forma de transacionar com esse produtor. E é por isso que a gente colocou a meta que até 2030 a gente quer atingir 30% das nossas vendas sendo além apenas de uma venda de um produto, mas a venda de um sistema ou a venda de uma solução. Então são essas 2 metas e norte que nos direcionam para o caminho que a gente quer perseguir até 2030. Então 30% são os novos modelos de negócio, novos que a modelos gente de diz. negócios, serviços, soluções que só vão ser permitidos se a gente conseguir atingir a primeira meta, que é fazer com que o nosso produtor esteja num ecossistema que seja digital. E para a gente ir conseguindo entender melhor, tudo isso que vocês estão falando e como isso vai se realizar, eu acho interessante trazer alguns exemplos.
E aí eu queria começar pelo mais recente, né? Vocês fizeram uma parceria com a Microsoft, que foi anunciada no ano passado, e esse ano a gente começa a entender para onde essa parceria está indo, o que vocês pretendiam lançar juntos. Eu queria que você conectasse essa parceria com os objetivos da Bayer. Acho uma boa pergunta, Marina. Como eu comentei agora há pouco, o primeiro objetivo é a gente assegurar com que as nossas vendas e a nossa relação ela seja habilitada por elementos digitais. E qual que é a forma da gente fazer isso? É a gente tendo, por exemplo, plataformas digitais, né? A Bayer foi pioneira na agricultura digital com a aquisição da Climate anos atrás. E o FieldView, que é o produto principal da Climate, ela tem nos ajudado a fazer com que o produtor ele esteja habilitado de forma digital. Na hora que o produtor ele usa o FieldView, ele está ali aplicando uma semente, ele está ali fazendo um processo produtivo na lavoura e todo esse processo está sendo conectado de forma digital. A gente tem outras soluções digitais. Como a gente olha, por exemplo, o Impulso, que é um programa de relacionamento da Bayer, a gente só consegue criar esse programa de relacionamento porque as transações que a gente faz com o nosso cliente, elas estão num ecossistema digital. Só que só isso não é suficiente. E a gente sabe, como organização, que a gente não vai conseguir ajudar o produtor em todas as etapas apenas com as ferramentas que a gente tem ou apenas com as plataformas que a gente tem. Então, colaboração vai ser essencial. Colaboração entre plataformas, colaboração entre sistemas. Então, colaborar para que a gente possa ajudar o produtor a ter mais plataformas e mais sistemas para que ele possa se digitalizar vai ser essencial. Aonde está a complexidade disso? Fazer tudo isso se conversar. Né? Na hora que eu tenho uma plataforma que o meu produtor usa, mas ele usa uma outra plataforma também, eu preciso assegurar que essas plataformas elas se conversem para que o produtor possa, então, tomar decisões mais integradas. E isso tem avançado, né? Antes mesmo dessa parceria com a Microsoft, isso já é um desafio da indústria, fazer as plataformas se integrarem com custos menores. Só que a gente acredita agora que com a Microsoft a gente tem uma solução que vai permitir com que isso seja feito de uma forma muito mais eficiente, muito mais barata para as organizações, não só para a Bayer, mas para o mercado, e fazer com que nós, por exemplo, focamos a nossa atenção naquilo que de fato agrega valor. Focamos os nossos investimentos naquilo que agrega valor para o produtor e possamos reduzir investimentos em infraestrutura de dados, fazer com que os tubos, né, de conexões eles se funcionem e a gente delega isso para essa solução que a gente está lançando com a Microsoft. Então a gente acredita muito que isso que a gente está lançando vai não só ajudar a Bayer a avançar nessa estratégia digital, mas vai ajudar principalmente o produtor lá na frente em ter soluções que se conversem de uma maneira muito mais eficiente do que está acontecendo hoje. Abdala, e acho que se eu estiver errada, você por favor me corrija, mas a gente vinha falando então do Azure Data Manager for Agriculture, né, que é uma plataforma em nuvem da Microsoft que vem para organizar, né, e armazenar os dados agrícolas. E também de um marketplace de extensões, né, que ela é um marketplace de extensões. E a Bayer está estreando com uma nova solução, essa é a parte 2, né? O produto de vocês ligado à Microsoft, né? Que seria o Ag Powered Services, né? O Bayer Ag Powered Services. Você pode explicar como que essas duas coisas funcionam? Sim. Acho que você dividiu bem. Acho que são dois produtos que a gente tem. Né? Um primeiro produto é o Cloud to Cloud for Business, que a Microsoft lança para o mercado. Onde que a Bayer colaborou? A Bayer ajudou a Microsoft a ter um produto que, de fato, endereça as oportunidades da agricultura. Né? Então a Bayer entrou com toda a sua expertise, com todo o seu pioneirismo de ser uma das principais empresas que fala de agricultura e que faz agricultura digital e ajudou a Microsoft a preparar essa primeira parte que é a fundação. Né? Então eu tento fazer uma metáfora como se fosse um shopping. Né? Assim, o Cloud to Cloud ele vai ser um shopping e ele vai conectar pessoas que estão provendo dados de pessoas que estão consumindo dados. Né? Então, em alguns momentos, a Bayer, por exemplo, com o FieldView, ela vai ser um fornecedor de dados para essa plataforma. Mas em alguns momentos, a gente pode ser um consumidor de dados de plataformas outras, as quais vão estar conectadas lá. Então, eu acho que esse é o primeiro produto, né? Que qualquer empresa vai poder fazer parte, qualquer empresa vai poder se conectar e que vai ter uma vantagem muito grande, porque ao invés de você criar várias vias com várias plataformas, você vai criar uma via e essa via vai te dar acesso às informações das plataformas que vão estar conectadas nesse shopping. Né? Qual que é o outro produto, né? Que é o que você comentou sobre o Bayer Ag Powered Service?
Na hora que você tem um shopping, o que as empresas vão poder começar a fazer nesse shopping? A colocar suas lojas lá, a colocar os teus produtos lá. E é isso que a gente está lançando. A Bayer já tem alguns produtos digitais. Alguns produtos digitais, inclusive, estão dentro do nosso Field View, que é a nossa plataforma. Mas por que não colocar esses produtos digitais nesse ambiente da Microsoft para que outras empresas possam fazer a aquisição desses produtos sem precisar desenvolver tudo de novo. Vou te dar um exemplo. Um dos produtos que a gente colocou lá são as nossas imagens de satélite. Né? A gente tem lá imagens de satélite, imagem de diagnóstico, imagens de grau-dias. Todos esses serviços já estão no Field View. Mas e se eu sou uma empresa, uma cooperativa, por exemplo, que eu tenho meu aplicativo que o meu cooperado usa e eu quero disponibilizar nesse aplicativo esses mapas também. Eu preciso desenvolver isso tudo do zero? Agora não. Eu posso ir lá nesse shopping, fazer a aquisição apenas desse add-on e colocar isso sem custo de desenvolvimento dentro do meu aplicativo para o meu cooperado. E onde que isso agrega valor para a Bayer? A gente vai começar a licenciar alguns desses produtos. Aonde que isso agrega valor para outras empresas? Eu não vou precisar desenvolver isso tudo do zero. Eu posso agora comprar isso nesse ambiente. E para a Microsoft, obviamente, ela vai estar intermediando tudo isso. E onde que isso chega de valor para o produtor? As empresas, ao invés de estarem reinventando produtos que já existem, elas vão poder ser mais eficientes, consumirem produtos que já estão disponíveis e focar a tua atenção e o teu investimento em coisas que não foram desenvolvidas ainda. E, por exemplo, se a cooperativa, nesse exemplo, para a gente manter o exemplo, se ela começar a desenvolver produtos digitais, ela também vai poder colocar isso lá à disposição nesse shopping. E a Bayer, por exemplo, vai poder ser uma das clientes também fazendo a aquisição desse add-on e colocando, por exemplo, no Field View. Então, é dessa forma que a gente separa. E as duas coisas são independentes, né? Para o Ag-Powered acontecer, a gente precisa da primeira parte, mas a primeira parte independe da segunda, porque a gente é só uma loja dentro de um shopping maior. Certo, certo. E nesse shopping maior, né, a Bayer veio com conhecimento de agricultura, a Microsoft com conhecimento, né, de informática, de software. Vocês têm alguma participação no shopping ou só na loja de vocês? A gente tem a participação na loja que a gente vai licenciar. É como se fosse um produto licenciado. Né? Então, aonde que a gente vai participar? A gente acredita que se a gente tiver um ecossistema colaborativo e que se conecta, isso vai acelerar muito a adoção digital. Acelerando a adoção digital do nosso produtor, a gente vai assegurar com que a gente tenha um progresso mais efetivo naqueles objetivos que a gente comentou mais cedo. Então a gente acredita, o nosso investimento foi obviamente de tempo, recurso, atenção junto com a Microsoft para assegurar que a gente tenha um shopping que funcione, porque o shopping funcionando, quem vai sair ganhando vai ser a agricultura digital. E a agricultura digital ganhando, a gente volta lá naqueles 4 pontos que eu trouxe. A gente vai conseguir ajudar o produtor a produzir mais, reduzir cada vez mais o teu ambiente, né, o seu impacto, proteger mais e, em muitos casos, restaurar aquilo que foi degradado também. E, assim, vocês estavam buscando centralizar, né, facilitar a vida do produtor que hoje tem essas soluções dispersas e agora vai conseguir integrar. E a gente tinha o Climate Field View, né, que poderia ser usado, enfim, por vários caminhos. Um deles, a Leaf, né, que é um sistema que dá acesso a essa ferramenta. Né? E a Leaf recentemente fez uma parceria com a AWS, que é da Amazon. Como que fica, Abdala, tudo isso? Como que vocês vão fazer conversar? Não, e assim, quando a gente viu o anúncio da Leaf com a AWS, a gente ficou super feliz, porque isso só reforça o tanto que essa tese que a gente tem de que a gente precisa ajudar o ecossistema a se conversar é verdadeiro. Né? Como a gente lançou a parceria com a Microsoft um ano atrás, a gente não tinha tanta clareza, o mercado não tinha tanta clareza de onde que a gente queria chegar. Agora a gente vê um lançamento e na mesma semana outras coisas acontecendo, então mostra que o caminho que a gente está seguindo é um caminho que é necessário. Né? A Leaf hoje ela é uma das parceiras do Field View. A Leaf tem ajudado muito o Field View a se conectar com cada vez mais plataformas. Agora a gente vai poder usar 2 caminhos, né? Continuar isso dessa forma junto com a Leaf, mas também começar a utilizar desse ecossistema que a Cloud to Cloud da Microsoft vai nos permitir. Certo, então dá mais opções. Dá mais opções, né? De fazer o produtor
integrar plataformas e empresas se integrarem cada vez mais. E aí a gente trouxe esse exemplo aqui, tem vários outros, eu quero ir para um outro, né? Todo esse arcabouço digital que a Bayer vem criando alimenta também a frente de novos modelos de negócios que você comentou, né? Que vocês querem ter 30% disso, né? Respondendo pelos ingressos de vocês até 2030. Quais são as metas, né, dessa frente, quais são as iniciativas que essa frente abarca? Eu volto naqueles 30% de vendas em 2030 em outros formatos, né? O grande objetivo de novos modelos de negócio, e é uma das áreas que está debaixo da minha estrutura, é assegurar com que a gente esteja criando novas formas de criar valor utilizando elementos digitais, né? Então, debaixo da nossa estrutura, a gente permite utilizar de toda essa capacidade digital que a gente tem criado junto com os produtores para agora transformar esses elementos digitais em novas oportunidades de negócio. Um exemplo, né, a gente lançou no final do ano passado, pré-comercialmente, o Valora, que é um programa de densidade de milho, né, e que esse ano a gente vai para um segundo ano, e que ele tangibiliza bem aquelas duas metas que a gente discutiu antes. Uma coisa é você conectar digitalmente o teu produtor, outra coisa é você transformar isso em novo modelo de negócio para o produtor e para a Bayer, né? Então, vamos pegar esse exemplo. O produtor ele vem utilizando o Field View ao longo dos últimos anos, plantando de uma maneira mais eficiente, colhendo de uma forma mais eficiente, utilizando uma plataforma à sua disposição, que é o Field View. E isso foi fazendo com que o produtor fosse se tornando cada vez mais digital. A partir do ano passado, a gente vem desenvolvendo o programa há muitos anos, mas o ano passado a gente lançou pré-comercialmente. A gente está com um modelo de negócio que, ao invés de eu chegar para um produtor e vender um saco de milho, que é o processo tradicional, eu vou, vendo um saco de milho, o produtor pega o saco de milho, planta o saco de milho, colhe, negocia. É um modelo tradicional. Sim. A gente agora está com esse novo modelo, que é o Valora, que ao invés de eu negociar o saco de milho, eu negocio uma prescrição com uma melhor recomendação digital. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente sabe, através dos nossos dados agronômicos, dos nossos dados históricos, que o produtor, ao utilizar a recomendação digital que o Field View dá, atrelado a um produto de milho, se ele assumir as duas coisas em conjunto, ele vai produzir cada vez mais. Então a gente fez esse modelo de negócio, que ao invés de eu vender o produto, eu vendo a recomendação, e se o produtor não tiver uma colheita melhor que ele teria sem a recomendação, os custos adicionais que ele teve, ele não vai pagar. Então, possivelmente, nessa prescrição que ele vai aplicar no chão, ele vai ter que colocar um pouco mais de semente. Por quê? O que o sistema faz? Ele pega o ambiente de produção do produtor, um talhão, e ele sabe, por inteligência artificial e dados, o quanto de semente que ele tem que colocar por metro quadrado. E ele faz essa recomendação em área total para o produtor. Então, lá no final, por exemplo, o produtor estava plantando 65 mil sementes por hectare. Talvez com essa recomendação ele vai plantar 67 mil, 2 mil plantas a mais. Só que ele não vai plantar 2 mil plantas a mais de maneira uniforme. Ele vai plantar isso de acordo com o que o solo permite, de acordo com o que aquele híbrido pode naquela região, e isso vai permitir ele produzir mais. Se no final da colheita ele não produzir mais, esses 2 mil sacos ele não vai pagar. E ele vai continuar com o mesmo custo de produção. Só que a gente sabe que ele vai produzir mais e a gente usa elemento digital para fazer o produtor produzir. Então isso volta na nossa tese lá atrás, foi permitir o produtor se conectar de forma digital, que tem permitido agora a gente criar um exemplo de um novo modelo de negócio. E por isso aquelas duas metas, 100% de vendas digitais impulsionadas pelo digital, 30% de vendas até 2030 de outros modelos, mas sem a conexão digital, por exemplo, o valor ele não poderia existir. Porque eu preciso assegurar que ele plantou, eu preciso ter inteligência para assegurar que eu sei se eu vou colocar um pouco mais de planta aqui, um pouco menos de planta aqui. Então esse exemplo, a nossa visão, tangibiliza bem o que vai ser, não só o futuro, porque é um exemplo, Sim. mas com certeza a maior parte da agricultura, talvez em 5, 6 anos. Isso que é acreditar na tecnologia, né? Totalmente, totalmente. E eu queria que você falasse um pouco também sobre o Procarbono. A gente sabe que hoje não é um programa que rentabiliza diretamente, né, com dinheiro no bolso, mas que tem uma série de intangíveis ali, quando o produtor traz isso para dentro de casa e adota as práticas mais sustentáveis. O Procarbono é uma outra forma, é um outro modelo de negócio que a gente está desenvolvendo e que reforça e tangibiliza os nossos 3 pilares estratégicos: inovação, sustentabilidade e transformação digital.
O Brasil, não sei se você sabe, Marina, mas em 1950, 1960, o Brasil mal produzia alimento para a tua população. O Brasil tinha ali 100 milhões de pessoas naquela época e produzia alimento para 90. E precisava então importar alimento para conseguir dar conta de todos nós aqui. A gente avança 50 anos, 60 anos, hoje o Brasil tem 220 milhões de pessoas e alimenta aí de 800 a 1 bilhão de pessoas. E fez isso na mesma área agricultável, Produz, obviamente, mais grãos, mas se você for ver a área agricultável entre pastagem, é basicamente a mesma. Então, o Brasil ele já faz uma agricultura sustentável há muito tempo. A questão é que agora, quando a gente volta naquelas pressões que a gente comentou de produzir cada vez mais, reduzir cada vez mais, proteger cada vez mais e restaurar, a gente vai ter cada vez mais pressão para fazer isso de forma transparente. E é aí que entra o programa Procarbono. O programa Procarbono hoje é o maior programa de carbono aqui do Brasil. A gente está com esse programa em outros países do mundo, mas como a dinâmica aqui do Brasil é bem diferente, a gente explica o nosso programa de uma outra forma. Qual que é o objetivo macro que a gente tem com esse programa? É demonstrar que através de agricultura sustentável e de recomendações de práticas de manejo sustentável na agricultura, se produz cada vez mais com impacto ambiental cada vez mais. E não apenas só demonstrar, mas comprovar e verificar. Né? Então a gente está ajudando a criar um sistema que a gente consegue recomendar o que tem que ser feito por talhão, por propriedade de cada produtor. A gente vai mensurar o que está acontecendo ali, aonde que entra o digital aí, em todo esse processo. Você imagina, a lavoura é um ambiente muito complexo, de muitas decisões, muitas etapas. Imagina você mensurar o impacto de todas as atividades ao longo de uma safra. Então, o digital ele é essencial. Então, a gente mensura, depois que a gente mensura, a gente reporta o que aconteceu e depois que a gente reporta, a gente verifica se aquilo foi de fato implementado. Então, o programa Procarbono tem ajudado aqui no Brasil a gente a criar esse conceito. É um trabalho super colaborativo junto com a Embrapa, junto com universidades, porque a gente está precisando criar a ciência nisso. Hoje, a gente sabe que o plantio direto, que a forma de produzir soja e milho no Brasil, é um mecanismo sustentável. Só que uma coisa é você saber, uma coisa é você comprovar de forma científica, metrificar isso e escalar isso. Então, a gente tem desenvolvido junto com a Embrapa as calculadoras que vão estar disponíveis para os produtores utilizarem e entender o teu impacto. A gente tem criado um sistema para ajudar os produtores a seguir as recomendações. E uma terceira etapa desse programa é fazer a conexão desse produto mais sustentável com o mercado. Então, criando pontes para que, por exemplo, a soja e o milho mais sustentável, com menos impacto, que ele tenha um destino, por exemplo, das empresas de alimentos, né, que tem seus objetivos. Né? Se você pega as grandes empresas de alimentos no mundo, elas também estão firmando o objetivo para 2030 de reduzir o impacto ambiental. De forma simplista, elas vão fazer isso de duas formas. Melhorando a sua eficiência, melhorando o processo fabril, sendo mais eficiente na forma de produzir alimento. Só que isso é 20% a 30% do todo do impacto ambiental que eles têm. Essas empresas elas vão precisar assegurar que a tua cadeia seja uma cadeia com menos impacto. E a cadeia está pautada em alimento. Então, aonde que entra o Procarbono lá na frente? Em ajudar o produtor a comprovar que ele fez uma agricultura mais sustentável, produzir um alimento mais sustentável e assegurar que esse alimento está chegando na indústria que vai, né, e a gente tem uma crença muito forte nisso, que vai pagar mais e que vai favorecer produtores que estão fazendo agricultura mais sustentável. Então, esse também é uma das formas as quais o digital tem contribuído muito forte para a gente progredir rumo a uma agricultura cada vez mais sustentável. Como você comentou, hoje o crédito de carbono não é uma realidade ainda para algumas culturas aqui no Brasil, diferente de uma agricultura americana, né? Porém, os benefícios em produtividade, eles já estão se mostrando altamente assim, favoráveis para os produtores impulsionarem cada vez mais a agricultura sustentável. Abdala, e só um parênteses, né? O que tem por trás do Procarbono que vai permitir essa conversa, de novo, de toda a cadeia, né? A gente está falando de rastreabilidade, a gente está falando de certificação. O que vai mostrar, né, dar maior transparência para o mundo do que o produtor está fazendo dentro de casa? Perfeita pergunta. Primeiro, lastro científico.
Não é à toa que a Bayer tem colaborado e construído isso junto com a Embrapa para assegurar que o que vai sair desse conhecimento científico não seja Bayer, mas seja algo do mercado, que o mercado possa, ao seguir essas práticas, o resultado científico dessa produção de alimento é esse. E a gente está buscando, junto com a Embrapa, então, criar essa ciência e assegurar que os órgãos globais considerem esse protocolo um protocolo viável, que é um protocolo real, de que ao seguir isso, essa produção ela tem um impacto ambiental XYZ. Então, acho que essa é um primeiro. Garantir esse lastro de ciência é super importante. E a gente viu o quanto ciência foi importante nos últimos anos no mundo afora. Então, ciência é o primeiro. E o segundo é assegurar com que a gente tenha as plataformas digitais que estão assegurando com que as práticas que estão naquele protocolo científico estão sendo implementadas. Né? Então aí entra o Procarbono. Né? A gente tem hoje uma plataforma que a gente chama Procarbono Conecta, que em colaboração com outras plataformas que está dando transparência para essas empresas lá no final da cadeia, que elas conseguem entrar num determinado talhão de um produtor e que naquele talhão ela vai ter a segurança e a transparência de tudo que foi feito e se aquilo que foi feito está conectado com aquele lastro científico que a gente comentou mais cedo. Então, é mais ou menos isso, né? Então o Procarbono está garantindo o lastro científico e aí em colaboração super forte com Embrapa e outras universidades e ao mesmo tempo criando esse mecanismo de ecossistema digital que vai permitir com que essa ciência seja implementada e verificada lá no final. E aí, aproveitando o gancho que você trouxe, né, dessa colaboração que vocês têm feito, seja com a Embrapa, seja com as universidades, sei que também tem startups aí trabalhando em conjunto com vocês, né? Como que vocês olham para o ecossistema empreendedor, né? Como que ele pode aportar para todo esse desenho digital da Bayer? Não, perfeito. A gente tem uma crença muito forte na Bayer de que colaboração nesse ambiente que a gente está vivendo, nesse século que a gente está vivendo, é mais do que essencial. Na verdade, quem não colaborar e não se conectar, a gente acredita que não vai ter vida longa, seja na agricultura, seja em outros mercados. Né? Exemplos aí tem vários. Né? Não é à toa que a gente é um dos principais parceiros, né, do AgTech Garage. A gente tem fortalecido não apenas esse hub, mas outros hubs. E a gente tem usado muito da nossa estratégia digital para mostrar até internamente o quanto de valor tem na colaboração. Eu brinco, uma vez eu li isso em algum lugar, eu quero até descobrir onde que eu li, porque eu sempre comento isso, não lembro de onde eu li, mas que a gente, no século passado, as escolas de gestão, né, nos ensinaram a ler a arte da guerra para definir as nossas estratégias, né, que a gente precisava eliminar o inimigo, eliminar o competidor para sobreviver. E eu fico brincando que agora a gente tem que ler menos a arte da guerra, porque se você elimina, sim, você pode ter uma vantagem competitiva no curto prazo, só que existe hoje oportunidade, com o digital principalmente, de você colaborar e todo o ecossistema sair ganhando. Então a gente acredita que abraçar esse sistema e entender como que você faça com que não apenas startups, mas até outras empresas, o exemplo da Microsoft é um. Né? A gente não está só fazendo parcerias com startups, mas olhando para empresas que fazem algo melhor do que a gente e entendendo como que na colaboração a gente pode criar algo que seja maior do que a gente tentando fazer dentro de casa. Isso tem sido parte da nossa estratégia de forma fidedigna. Né? A gente, como Bayer, a gente tem os nossos valores, a gente chama de LIFE, né? que significa valores de liderança, integridade, flexibilidade e eficiência. São os 4 valores que nos norteiam internamente. E dentro desses valores tem alguns atributos que exemplificam o que significa isso na prática. E em flexibilidade, colaborar e conectar é um dos valores que a gente busca nos nossos colaboradores também, justamente porque ao colaborar e ao se conectar, a gente acredita que a criação de valor vai ser maior. A gente tem vários exemplos, eu posso falar pelo FieldView, por exemplo, de que foi através de parcerias junto com startups que a gente conseguiu resolver um problema maior e de forma melhor do que se a gente tivesse feito isso internamente. Né? Seja através das integrações de plataformas, seja através da resolução de algum problema para os nossos clientes. Então, estar inserido nesse ecossistema é importante para a gente entender
o que dá para colaborar, para trazer para dentro de casa e utilizar isso para criar mais valor para o cliente, que é o nosso principal objetivo. E aí, aproveitando de novo aqui, você sempre me dando os ganchos, né? O Climate Field View foi uma aquisição que vocês fizeram, né? Entendendo a necessidade de ter isso dentro de casa, trabalhar internamente, né? E hoje vocês têm também a possibilidade de investir uma parcela menor, né? Participar ali do crescimento das startups por meio do Lips by Bayer, né? O braço de investimentos de vocês. O Lips, ele tem alguma relação com essa frente do digital, né, da divisão digital que vocês trabalham? Como que é essas coisas? Sim, o Lips é a nossa VC corporativa, né, e que tem um grande foco de ajudar a Bayer a fazer investimentos que vão trazer a humanidade para o futuro. Né? Então, a gente tem investido em 10 grandes teses, né? Não vou saber todas elas aqui de cor, mas são 10 grandes teses, desde assegurar um mundo com mais visão. Hoje, um dos grandes problemas que a gente tem é cegueira. Então, a Bayer tem investido em tecnologias através do Lips para evitar com que a gente elimine esse problema da nossa frente. Então, é um exemplo, né, desses Lips que a gente tem investido. E ele tem uma conexão super forte com a nossa área. De que forma, né? O mecanismo de scouting que o Lips faz é super eficiente e quando eles enxergam que existe oportunidade para nossa estratégia, mas não para investimento, eles passam todo esse trabalho que foi feito para a nossa área global e aí a nossa área global pode entrar em contato, explorar melhor as oportunidades, fazer até aquisições, né? Faz 3, 4 meses a gente fez a aquisição de uma plataforma canadense, a Combine, que combina, mas que combina com a nossa estratégia de pró-carbono nos Estados Unidos. Foi uma aquisição feita por GFS, que é a área que eu faço parte, mas que foi sugerida pelo Lips. Olha. Então, de certa forma, tem uma colaboração, mas o Lips está focado mais em investimentos que vão fazer uma disruptura ainda maior e olhando para um período de mais longo prazo ainda, no horizonte além de 2030, eu diria. Bem interessante. E aí, entrando por fim aqui na questão da governança, né? Eu adoro trazer os convidados aqui, né, Abdala, porque parece que é tudo muito fácil, né? Como que vocês conseguem organizar a casa para que dentro da empresa as soluções estejam conectadas, vocês possam colaborar? Você acabou de dar o exemplo do Lips, né? Mas como que funciona a divisão, né, de Digital Farming Solutions? Você responde aqui na América Latina, a gente tem essa divisão em outras geografias? Ótimo. Uma boa pergunta. E governança, que bom que você faz essa pergunta sempre, porque fazer parte de uma grande organização como a Bayer, de mais de 100 mil pessoas, quase 160 anos, assim, traz uma complexidade, mas eu sempre reforço que traz mais oportunidades se internamente a gente saber vencer as burocracias, né? E esse é um dos grandes objetivos da Bayer também, cada vez mais se tornar mais rápida, mais ágil, porque como o digital é cerne da nossa estratégia, a gente não pode ser devagar, né? E a gente tem conseguido, eu tenho visto grandes avanços e mesmo sendo uma estrutura global, que a gente tem avançado de uma forma bem acelerada, vi de muitos dos exemplos que inclusive a gente comentou aqui, né, e a Bayer sendo não só pioneira, como foi na agricultura digital, mas estando na vanguarda de muitos exemplos, Carbono, Valora e entre outros que a gente comentou aqui. E a minha área, eu lidero toda essa área para a América Latina, né, a gente tem grupos aqui no Brasil, na Argentina e no México. Eu tenho uma estrutura global, né, então existe um membro do board executivo que lidera todo o Digital Farming Solutions, é o qual eu reporto, que fica na nossa sede em São Luís, mas eu tenho uma linha de reporte também aqui para o Maurício, que é o nosso presidente da América Latina. Qual que é a beleza dessa baguncinha que eu comentei? Existe uma vertical muito forte daquilo que a gente precisa segurar que, independente dos países, independente da região, que a gente esteja funcionando, né? Que sejam pontos nefrálgicos da nossa estratégia. Por exemplo, o Field View. Field View é uma plataforma global. Então, a gente tem uma área de Field View globalmente, né, de global até região, que assegura com que a gente tenha o básico muito bem alinhado. Aonde que entra o paralelo regional, que é o qual eu faço parte aqui, para assegurar que o cliente esteja centrado na nossa estratégia. Porque essas estruturas globais, elas são muito boas para ganhar eficiência, para ganhar velocidade, para ganhar escala. Veja, a gente jamais iria conseguir fazer um acordo com a Microsoft nos moldes que foram feitos se a gente trabalhasse regionalmente. Então isso foi feito globalmente. Mas na hora que a gente traz a conversa para
criar junto com os produtores, entender as demandas reais, entender os pontos reais de dores, a gente precisa estar perto do cliente. E hoje, DFS, todos os programas dos quais a gente está implementando, 100% deles são criados junto com os clientes. Não existe um produto que sai da nossa área de criação que não foi criado junto com o cliente e junto com o ecossistema, né? Então, a gente vê que essa é uma das grandes demandas que os produtores têm aqui no Brasil. Cada vez mais uma demanda de cocriação muito forte. Os produtores, eles não querem mais receber as coisas nos moldes antigos, que eu desenvolvi uma tecnologia, está aqui a tecnologia e toma aqui a tecnologia. Na hora que a gente vai para esse caminho digital, essa cocriação ela é essencial. Então a gente trabalha com os pés nas duas canoas, né? Uma estrutura global que nos assegura de começo, meio e fim uma estratégia nefrálgica daquilo que precisa ser um pilar de sustentação, e uma outra metade que assegura que a gente esteja conectado com os times comerciais, com os times de marketing, mas principalmente com o cliente que tem que estar ali no processo de criação de qualquer solução que saia da nossa equipe. E já existe essa estrutura regional, por exemplo, Europa, Existe, Ásia? Segue o mesmo molde, né? E a gente foi primeiro? Só pra gente... Estados Unidos e Brasil no mesmo formato, mas eu brinco com os meus pares dos Estados Unidos lá, que eles gostam de seguir muito do nosso espírito aqui no Brasil, aqui na Latam, por conta do elemento de cocriação com o cliente. É incrível, a gente tem uma pesquisa dentro da Bayer que a gente faz há muitos anos já, com uma consultoria que pesquisa aquele sistema 1, sistema 2, né? Que em vez de perguntar de forma direta para o cliente o que ele quer, eles fazem um processo lá que descobre o que os clientes querem sem eles falarem, né? Certo. E tem 4 demandas que são latentes nos produtores, né? Mas eu vou citar uma que é o que eles saem de forma consistente nos últimos 4 a 5 anos, que é cocriação. Cocriar. O produtor brasileiro, ele quer cada vez mais cocriação nas soluções, no serviço. Aí a pergunta que a gente faz é, como que a gente cocria com milhões de produtores, milhares de produtores aqui no Brasil? É difícil, né? A cocriação, ela demanda investimento, ela demanda presença. Eu volto lá na nossa estratégia, lá atrás, dos 100% das vendas digitais. Se a gente assegurar que, como buyer, a gente vai estar conectado com o nosso cliente de forma digital, isso vai permitir com que a gente cocrie à distância, isso vai permitir com que a gente cocrie utilizando as próprias informações dos clientes, isso vai permitir com que a gente tenha cada vez mais entendimento do que está acontecendo de forma real com o produtor e chame ele para cocriar. Sem o elemento digital é quase impossível. É quase impossível, porque você não tem informação, você não tem o dado, você não sabe o que está acontecendo. Agora, se a gente tiver cada vez mais sucesso em avançar nessa estratégia, a gente vai ter um benefício comercial de novos modelos, de novos negócios, mas a gente vai ter um benefício estratégico que é permitir cada vez mais conhecer o cliente e cocriar junto com ele. Muito bacana. Eu super agradeço a sua presença aqui, Abdala. Acho que foi muito rico a gente conseguir entender a estratégia digital da Bayer aqui e já fica o convite para as próximas. É um prazer, Marina. Foi muito bom. Obrigado pelas perguntas. Estamos à disposição, como sempre.